Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, no vídeo de hoje eu tive a intuição de falar um pouquinho mais sobre medo, né? Eu já falei um pouquinho em outros vídeos, mas como a gente está vivendo um momento tão delicado, tão difícil, né? Tão desafiador da história da humanidade, é um momento de expansão de consciência mesmo através da integração de muitas sombras, né? Então tem muita gente com muito medo, com medo de tudo. Né? Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo que um ente querido morra, medo. Por isso que muitos espiritualistas falam que a psicosfera da Terra está extremamente densa. E é por isso, gente, que nós que estamos mais focados no despertar da consciência, que a gente use aquele ensinamento de Jesus nesse momento mais do que nunca, que é o orai e vigiai. É muita oração e muita consciência, muita presença, para a gente não entrar em sintonias pesadas, de energias densas, claro que dentro do possível. Somos humanos, vamos oscilar. Mas dentro do possível é importante que a gente tenha mais cautela, né, com os nossos sentimentos, nesse momento mais do que nunca, porque é um momento de transformação, é um momento de transição. Então a gente tem que ter muito mais cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala e principalmente com aquilo que a gente sente. Porque o tipo de sintonia que a gente faz acaba atraindo, para quem acredita, muitos espíritos afins. E faz com que a gente entre muitas vezes em conexões muito densas. E para falar sobre medo, eu recomendo muito para quem quiser um aprofundamento nesse tema, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, em especial sobre esse assunto. Adivinha de quem é? É um livro do Osho, claro, como eu sempre indico aqui. E esse livro, gente, ele é muito especial, ele é muito profundo. A impressão que eu tive, eu já li umas 3 vezes esse livro. A impressão que eu tive enquanto eu ia lendo é que algumas coisas iam sendo transformadas dentro de mim, sabe? Tem algumas leituras que a gente faz quando a pessoa fala com o coração. Os livros dele não são escritos, né? São palestras transcritas. Inclusive você encontra vários vídeos dos livros no YouTube, que são as palestras que ele deu ao longo da vida, né? Então quando a pessoa fala com o coração e aquilo é transcrito por alguém, quando você lê, você se conecta com a energia da pessoa, com a energia da fonte. Então é muito transformador, o fato de você ler o livro já é bastante transformador. Então eu recomendo para quem sente afinidade com a energia do Osho, que você leia esse livro que se chama Medo, tem versão impressa, tem versão e-book, enfim. Você pode ler como você preferir. A vantagem da versão em e-book é que você tem a opção da leitura em voz alta, então às vezes você não tem tempo de parar e ler o livro, mas às vezes você está lá lavando uma louça, mas está escutando o livro. Nesse livro, o Osho fala muitas coisas interessantes sobre medo. Primeiro ele começa falando que todo medo é o medo da morte. Na verdade, é o medo que o ego tem de morrer. E todos nós, gente, em maior ou menor grau, a gente sente medo. Tem um medo que é saudável, que é o medo instintivo, né? Então, por exemplo, se você está andando e você percebe que andando na rua, você percebe que um carro vai te atropelar e você sai correndo para não ser atropelado, esse medo é um medo instintivo, ele te defende, ele evita que você morra. Que bom que você tem esse medo, porque ele é preventivo. Mas existe aquele medo excessivo que vem do ego, de uma identificação com o ego, que não tem nada a ver com esse medo instintivo. Mas é o medo do futuro, daquilo que vai acontecer. E olha só que interessante, gente, se a gente observar todos os nossos medos, pode reparar, se você fizer aí uma retrospectiva da história da sua vida, todos os medos que você sentiu, volta para o passado e observa. Por exemplo, o medo que você sentiu antes de ir para a sua primeira aula na escola, né? Eu me lembro, principalmente quando eu teve meu primeiro dia de aula na primeira série, que eu fiquei com muito medo. Também quando eu mudei da 4ª para a 5ª série, naquela época era assim que se organizava, nem sei se hoje em dia é assim. Mas quando eu fiz essa transição da 4ª para a 5ª série, eu lembro que eu ia sair da turma da tarde e ia começar a estudar de manhã.
E eu lembro que aquilo era o maior fantasma da minha vida, porque eu ia passar para a quinta série, eu ia estudar de manhã, meus horários iam mudar completamente, minha vida ia mudar. Eu ia ter que conviver com pessoas bem mais velhas das outras séries, pessoas do colegial. Então aquilo para mim era um fenômeno, né? Eu fui pro primeiro dia de aula na quinta série tremendo de medo, porque eu não sabia o que esperar, eu não sabia como ia ser, e no fim não foi nada daquilo que eu imaginei, foi muito melhor do que o que eu pensava, né? Em geral, a gente tem muito medo do futuro porque a gente fica idealizando um monte de coisa, o nosso ego fica projetando, a gente tem uma série de monstros, de fantasmas, né? Então quando você marca o primeiro encontro com alguém, por exemplo, né? Ou quando você vai gravar um vídeo pela primeira vez, você fantasia, você morre de medo, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Vou pôr a cara no YouTube e vou ser ridicularizado. Eu também pensava isso antes dos meus primeiros vídeos, tanto que eu fazia o vídeo assim dura, que nem um pau, sabe? Tipo, só mexia o zoinho, assim. Quase me afundava na cadeira, assim. Falava baixinho, assim, sabe? Pra ninguém escutar direito. A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, e quando a gente começa a observar profundamente, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece porque a gente não se conhece. E como a gente não se conhece, a gente tem muito medo de mergulhar dentro da gente, porque se a gente parar tudo e olhar para dentro, olhar para aquilo que realmente importa, para quem a gente realmente é, muitas vezes a gente vai ter que abandonar algumas coisas que são superficiais e que nos dão a ilusão de proteção, né? Então vocês podem perceber que tem muita gente que vai se cercando de objetos ou de certificados, de cargos de poder, porque a pessoa tem muito medo de olhar para aquilo que importa. Então ela fica na guerra, na disputa de poder, focada em status social, em fama, sucesso, reconhecimento público, dinheiro, porque o egão quer, né, quer se sobressair, quer ser importante. O ego não quer ser comum. Não, ele quer ser o cara, né? Porque ser comum é ser só mais um. Ele quer se autoafirmar, né? Por quê? Porque na verdade ele morre de medo de morrer, de perder o controle, de perder o poder. A maioria de nós, a gente tem muito medo de silenciar, olhar para dentro, encarar as nossas sombras, olhar o nosso lado podre, nosso medo, nossa raiva, nossa angústia, nossa culpa, nossa inveja, nosso ciúme. A gente não quer encarar isso, a gente quer deixar debaixo do pano, né? Então, como a gente não quer olhar para esse lado sombra, o que a gente faz? A gente vai se cercando de situações, às vezes até de pessoas, muitas vezes de vícios. Quantas pessoas se afundam em vício, vício de comprar, vício de comida, todo tipo de vício, né, para fugir de si mesma, para se anestesiar, para não encarar a realidade. Porque, como diz o Osho, por detrás de todo medo tem o desejo de algo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de pessoas, então são aquelas pessoas que têm medo de se relacionar porque sempre acham que vão ser ridicularizadas. Algumas até desenvolvem casos extremos, que aí é o caso de procurar psicoterapia, no caso, por exemplo, de uma fobia social, né? A pessoa tem muito medo do outro, porque ela tem tanto desejo de ser aceita pelo outro, que ela fica com medo de ser rechaçada, de ser ridicularizada. Ela tem medo que o outro não a aceite, porque muitas vezes ela não se aceita, porque a autoestima é muito baixa. Então, muitas vezes, o próprio julgamento que ela faz dela com ela mesma, ela projeta no outro, e ela fica com medo do outro. Mas, na verdade, esse medo ele é interno, que ela está projetando fora dela. Isso eu aprendi com o Arli Cravo, ele fala muito sobre isso num vídeo sobre medo de pessoas. Recomendo, se você tem essa questão, recomendo que você assista. Às vezes a pessoa tem medo de dar uma palestra em público, né? Ela tem medo de subir num palco porque ela tem certeza que ela vai ser ridicularizada, porque ela tem o desejo de ser aceita. Então, sempre que você tem o desejo de algo, se você tem aquele desejo de ter uma vida extremamente saudável, uma obsessão por saúde, se você tem um apego imenso ao seu corpo, uma identificação extrema com o corpo, você vai ter medo de tudo aquilo que possa tirar a sua saúde. Então são as pessoas que muitas vezes têm aquele medo absurdo de doença. E claro, sempre que possível, eu recomendo que você associe todos os tratamentos psicoterápicos à meditação, né? Não recomendo que você faça só meditação, nem só psicoterapia. Se você puder unir os dois, aí é perfeito. Então, gente,
gente, sempre que a gente tem algum desejo de ser aquilo que a gente não é, um desejo que vem do ego, a gente fica com muito medo. Podem perceber, tem muitas pessoas que têm medo de amar, porque ela sabe que se ela se entregar naquele relacionamento, se ela for muito fundo, ela pode perder. O outro pode ir embora, o outro pode sumir, ela pode ser traída, o outro pode morrer. Então ela prefere nem viver, ela nem se dá a chance de vivenciar algo mais profundo, porque ela morre de medo da perda e ela não quer viver a dor da perda. Então, para não viver a dor da perda, ela já nem vive o prazer do amor. Só que, como fala o Osho, prazer e dor são as duas faces da mesma moeda. Assim como amor e ódio, por exemplo, assim como dia e noite, claro e escuro, a gente vive num mundo de dualidade, não tem como a gente escolher uma polaridade e só viver aquilo. A gente sempre tem que aprender a viver os opostos. Tanto que ele fala algo muito interessante nesse livro, né? Ele fala que no mundo mais evoluído a gente iria mudar o nosso vocabulário. A palavra amor seria amor-ódio, né? A palavra doença seria saúde e doença, prazer, prazer, dor. Os opostos estariam inclusos, porque na nossa linguagem a gente aprendeu que o oposto é uma contradição, então a gente exclui o oposto. Só que na verdade, em qualquer experiência que a gente vive, isso é muito fruto do pensamento oriental. Para nós aqui no Ocidente, que somos mais lineares, é um pouco mais difícil de entender isso por conta da identificação com a mente. Mas sempre que você vive muito prazer, você tem que aprender a viver a dor, que é o oposto complementar. Então, se você se propõe, se você se abre para a vivência de um grande amor, seu ego vai morrer nessa experiência. Quando você tem uma fusão energética muito profunda com alguém, que você vive um prazer muito intenso, uma troca muito intensa, sempre que essa pessoa se afastar de você, de repente você está na sua casa, a pessoa tem que ir para a casa dela. Esse afastamento ele vai gerar dor, porque o prazer foi muito grande. Inclusive, esse é um dos exemplos que ele dá no livro, né? Sempre que você se propõe a viver algo muito intensamente de um lado, você tem que estar aberto para viver o oposto, porque a gente vive num mundo de dualidade, de polaridades. Não tem como você viver só o prazer e negar a dor, não tem como você viver a dor e negar o prazer. O problema é quando o ego se identifica com a dor, aí vira sofrimento. E não é disso que eu estou falando, não estou endossando o sofrimento. Mas a dor é necessária nesse mundo. Então, sempre que você vive algo muito intenso, isso vai trazer dor. Só que a gente tem muito medo da dor. Então, por isso, a gente nega o prazer. Como você tem muito medo de ser traído, de ser enganado, de ser feito de bobo, muitas vezes você evita uma vivência amorosa mais profunda, porque você não quer passar por essa experiência dolorida. E tudo bem, é uma escolha sua. Muitas vezes sua vida fica sem sentido, fica morna, fica medíocre, fica sem graça, porque você está com medo de enfrentar as dores, de encarar suas sombras. O medo faz com que você fique paralisado numa vida medíocre. E até o fato de você escolher ficar paralisado também é uma escolha, que vai trazer um preço para você pagar. Tudo é uma escolha. Qualquer escolha que você fizer vai trazer um preço. Quando você nega a vivência de um grande amor pelo medo da dor, pelo medo do derretimento do ego, você também vai pagar um preço. E tudo bem, se esse é o preço que você escolheu pagar, não tem problema nenhum. Você pode até não viver a dor, mas você não vai desfrutar das belezas de um grande amor, né? Quando você evita, por exemplo, se sentir alegre, você evita se conectar com a alegria porque você tem medo de uma decepção, então você está sempre sério, evitando o derretimento do ego pela alegria, né? Tudo tem que ser muito sério, você está sempre contido, você nunca dá risada, você acha que você é uma pessoa risonha, coisa de gente tonta, de gente idiota, né? Então você prefere não rir, você se nega, você não quer rir. Tudo pra você é muito sério, é muito certinho, você é muito perfeccionista. Tudo bem, você pode não ter as decepções decorrentes de você ter aberto a porta para bons sentimentos, mas você também não vai ter o desfrute dos bons sentimentos, porque você está negando essa polaridade. Então, por isso, gente, que o medo excessivo que nos paralisa é um problema. Quando a gente tem o medo instintivo, que é aquele que nos protege de fazer coisas que vão nos levar a ter problemas, ok, esse medo instintivo é saudável, né? Mas o medo excessivo, esse medo de expressar sentimento, esse medo de ser quem a gente é, no fundo, vem de um profundo medo de olhar para dentro.
E outra coisa muito interessante que o Osho fala e que eu sinto que vocês vão se identificar é que, em geral, a gente tem muito medo de coisas que nunca vão acontecer e que, se acontecerem, nunca vai ser do jeito que a gente idealizou. E muitas vezes, nesse momento de crise, a gente descobre uma força, um poder interno, recursos internos que a gente nem sabia que tinha, porque o medo nublava a nossa percepção, não nos deixava enxergar esses recursos que a gente tinha. Então, gente, o medo, ele sempre vem de desejos do ego. Ele sempre projeta uma realidade muito pior do que a realidade vai ser. Já diz uma lei hermética que tudo que está dentro está fora, né? Então, se algo chega até nós é porque inevitavelmente a gente tem recursos para lidar. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de um profissional para que a gente possa encontrar esses recursos dentro da gente, mas eles sempre estão lá. O ser humano é extremamente adaptável e isso é algo que a gente sempre esquece. O Osho fala muito sobre isso no livro Medo, da imensa capacidade de adaptação que nós temos. Muitas vezes a gente se esquece desse poder de adaptação, a gente vê a realidade como se fosse uma foto e a gente se ilude que se as coisas mudarem, a gente não vai conseguir lidar, porque a gente desconhece o imenso poder, a imensa sabedoria que a gente tem. Para quem é espiritualista e acredita nisso, ninguém está sozinho nesse mundo. A gente tem os nossos mentores, os nossos anjos de guarda que nos auxiliam quando a gente está aberto para receber essas orientações. Basta a gente silenciar, meditar. Experimenta fazer isso um minutinho. Vem comigo para a gente fazer junto, para você perceber com mais clareza essa conexão. Fecha seus olhos, alinha sua coluna, descruza braços e pernas. Vamos fazer agora 3 inspirações, inspirando pelo nariz e soltando pela boca para a gente mudar a consciência e vir para o presente. Antes da gente fazer a conexão com o mentor, vamos fazer uma meditação. Deixa os pensamentos irem e virem na sua mente sem você se identificar com eles. Imagina que eles são nuvens passando no céu. Não se apegue a nenhum deles, não tente reprimi-los, mas não se apegue a nenhum deles, deixe eles passarem. Não pense o pensamento. E agora que você está conectado com o seu centro, peça para os seus mentores, para o seu anjo de guarda se aproximar de você. Sinta essa presença, essa conexão. Talvez você sinta essa presença em alguma parte do corpo, pelo fato dessa parte esquentar. Talvez você não sinta nada e não se preocupe com isso. Simplesmente peça essa aproximação com leveza, com alegria no coração, com presença. Sente ele pertinho de você.
A alegria que é estar próximo a esse espírito. Sinta a gratidão que é ter esse mentor perto de você. Conecte-se com ele, agradeça a presença dele. Se você sentir vontade no coração, agradeça toda ajuda e toda orientação que ele te dá. E assim, aos pouquinhos, vamos sentindo os pés, a batata da perna, a coxa, a pelvis, o abdômen, o tórax, os braços, as mãos, o pescoço, a nuca, as costas, o rosto, o couro cabeludo. E aos pouquinhos vamos voltando a esse momento aqui e agora. E aí, gente, como é que foi a experiência para vocês? O que vocês sentiram? Tiveram alguma visualização, algum sentimento? Deixem nos comentários, compartilhem comigo. Infelizmente eu não consigo responder a todos, mas eu leio todos os comentários. Vocês podem ver, na maioria que eu consigo ler, eu sempre deixo um coraçãozinho. Mesmo que eu não consiga responder, eu deixo coraçãozinho para você saber que eu li, que eu passei por ali, que eu prestigiei o seu carinho com o meu trabalho. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, lembrem-se de deixar o like aqui. Sempre que você deixa o like, isso é importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele indica esse vídeo para mais pessoas e indica para você também outros vídeos, né, com essa mesma temática, outros vídeos meus. Então, se você quiser contribuir para a divulgação do canal, eu peço muito que você deixe esse like, que você deixe o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que sentem afinidade com essa proposta. E é isso, gente, eu sou sempre muito grata ao carinho, à generosidade de vocês. Eu recebo muitas mensagens carinhosas e generosas todos os dias. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Recebam o meu amor no coração de vocês. Eu sou muito grata também a cada um de vocês. Da mesma forma que muita gente diz que é grata pelo meu trabalho, eu também sou muito grata pela oportunidade de poder cumprir a minha missão. Sou grata a quem recebe o meu amor, a quem se abre para receber. Somos todos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.